Você que está aí no vídeo também, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos hoje meditar na palavra de Deus que está no Salmo de número 27. Vamos, através dessa palavra, vermos como Deus trabalhou no coração do guerreiro Davi e como Deus trabalha em nossos corações. Amém? Diz assim o versículo 1, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes e nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Oremos, igreja. Santo Deus, Pai querido e amado. Mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo o que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos iluminar através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Clamamos também que essa palavra encontre um terreno fértil e que venha frutificar para abençoarmos outras vidas, Senhor. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o seu evangelho, abrindo igrejas, discipulando pessoas, muitos sendo perseguidos, outros martirizados, que o Senhor continue, Senhor, os fortalecendo, nos dando graça, força e poder no teu Espírito, para que o seu evangelho, Pai querido e amado, continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós clamamos como igreja e pedimos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, meus amados, o coração é a verdadeira sede de tudo o que eu e você realmente somos. Os nossos corações, ele pulsa muito por emoções, né? Daqueles que estão vendo uma partida de futebol, né? Ali a gente fica atento, né? E o time, né? O time do coração que a gente está ali vendo, né? Quando a emoção vai, até quando está ganhando, aquele lance que é bom, né? E a bola vai entrar no gol, a gente já está ali, o coração está 1000 por hora, né? E a gente doido para gritar gol. E também, ao contrário, quando o time adversário vem com a bola e vai entrar no gol do nosso time, o nosso coração também acelera, porque a gente não quer ver o nosso time perder. A vida também é assim, irmãos. A nossa vida, muitas das vezes,
nós temos essas expectativas, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins. O nosso coração, ele acelera tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Nós não fomos chamados, irmãos, para nos entregarmos, mas para aprendermos. Jesus, ele nos ensina a como lidar dentro dessas situações. Jesus, ele nos ensina a manter o nosso batimento cardíaco a 60 batimentos por minuto. Claro que isso não é de uma hora para outra. Isso não é da noite para o dia. Isso não acontece de uma forma, às vezes, rápida aos nossos olhos, mas é através de um trabalho de Deus em nossas vidas. Deus nos ensina essas circunstâncias dentro das forjas, dentro das lutas que cada um de nós enfrentamos, dentro das necessidades dessas lutas que enfrentamos e essa necessidade de colocarmos os nossos joelhos ao chão, aclamarmos, a intercedermos como guerreiros do Senhor, como conquistadores do Senhor, mas há essa necessidade. Davi, quando estava aqui refletindo e falando sobre esse salmo, ele estava num momento difícil, e muitos momentos difíceis Davi passou. Lutou, já pequeno, com leão, com urso, né? Lutou com gigante, foi perseguido por Saul. Quando achou, eu acho que Davi, quando derrotou Golias, ele falou, agora a promessa de Deus vem sobre a minha vida, né? Jessé já me ungiu, Samuel já me ungiu, agora vem sobre a minha vida. E aí, o que acontece? A coisa melhora ou piora? Piora. O povo começa a gritar, né, que Davi matou mais milhares que Saul. Saul se sente enciumado, começa a perseguir Davi. E Davi tem que fugir para a caverna. E lá naquele momento difícil, na caverna de Adulão, é onde Deus levanta os valentes de Davi, aonde menos se espera. O Senhor, irmãos, ele vai trabalhando os nossos corações, ele vai nos fortificando. Paulo constantemente relaciona a nossa caminhada cristã diária com uma luta contínua com o campo de batalha. Precisamos chegar ao lugar em nossas vidas em que nós começamos a entender que, como crentes em Jesus Cristo, o inimigo estará constantemente tentando nos derrubar. Por isso que Pedro fala que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o que Pedro, quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, se mantém vigilante. Nós cristãos não podemos esmorecer na fé. Nós passamos por momentos difíceis? Passamos. Passamos por fraqueza? Passamos. Davi passou várias vezes. Mas nós temos que nos manter em todo momento vigilantes, porque ele, o inimigo das nossas almas, deseja derrubar, destruir a nossa fé, a nossa confiança. Ele deseja quebrar as nossas esperanças. Ele deseja quebrar os nossos sonhos. E, em última análise, ele deseja nos derrotar completamente. E isso não é segredo, porque Jesus anunciou que o diabo ele veio o quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Se o seu homem, se o seu íntimo, o seu coração é definido em ser um guerreiro, amém, guerreiros do Senhor? Se você é um guerreiro de coração, você estará preparado para o que vier em seu caminho. Você vai viver todos os dias dizendo, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. As coisas podem estar, irmãos, caindo, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu não estou falando aqui de um evangelho triunfalista, tá, irmãos? Mas eu estou falando de um evangelho na prática. De um evangelho que, em Cristo, dependendo das circunstâncias que vocês estão vivendo, que nós possamos passar, em qualquer uma delas, o Senhor Jesus tem poder suficiente para nos livrar, para nos sustentar, mesmo nos momentos de dores, mesmo nos momentos de choros, mesmo no momento de angústia.
O rei Davi era um veterano de lutas e guerras e estratégias. Ele era um conquistador, um defensor, um verdadeiro patriota dos céus. Este homem também era um veterano de lutas, guerras espirituais, e foi assim, preparado na arte de enfrentar o inimigo com o único propósito de vitória, de engrandecer o nome do Senhor. Quando nós olhamos aqui no Salmo que nós acabamos de ler, que ele escreveu, o Salmo 27, tendo ele estado envolvido e visto inúmeras lutas físicas, espirituais e batalhas tal, Davi é mais do que qualificado para nos instruir em travar as guerras que nós enfrentamos nessa vida. E todo esse processo que o Senhor prepara o coração de seus guerreiros. Paulo fala, irmãos, lá em Efésios 6, que nós temos uma armadura, não é isso? E se Deus ele disponibiliza para nós uma armadura, é porque nós estamos em guerra. Então nós temos que entender que muitas das vezes o que acontece em nossa vida, os momentos que acontecem em nossa vida, é Deus preparando os nossos corações, é Deus movendo em nós, é Deus nos fazendo utilizar dessa armadura que Ele já disponibilizou sobre cada um de nós. Então, primeiro o que nós vemos aqui, olha o que diz o versículo 1 do Salmo que acabamos de ler. Salmo 27. Olha a declaração de Davi. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele diz aqui, irmãos, ele começa declarando, fazendo uma declaração forte. O Senhor é a minha luz. Olha, eu não tenho medo das trevas, porque o Senhor é a minha luz. É Ele quem vai à minha frente. E ele diz, Ele é a minha salvação. A nossa salvação, irmãos, a nossa esperança não está nas nossas mãos. A sua salvação, a minha salvação, não depende de nós. É dele. É isso que Davi está falando. Vocês acham que Davi teria condição de derrotar Golias, humanamente falando? Não. A palavra diz que, por exemplo, Saul era maior que Davi. Estatura, força. E estava com medo. Mas Deus, irmãos, quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele fala assim, tu vês contra mim com espadas e lanças. Mas olha o que Davi fala. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava falando ali implicitamente, dizendo, ô Golias, quem vai te derrubar não sou não. É o Senhor. E ele pega uma pedrinha de ribeiro. Na primeira, pum, cai o gigante no chão. Davi, ele continua dizendo, ele diz aqui que o Senhor é a minha salvação, no versículo 1, ele diz, a quem temerei? Irmãos, nós muitas das vezes fraquejamos em certas situações porque tememos. E o Senhor, Ele está dizendo, vem meu filho. Lembramos de Pedro, a tempestade, Jesus lá no monte, vendo a tempestade cair, sabia que os discípulos estavam no meio da tempestade, e o Senhor lá orando, e o Senhor espera a última hora para estar com eles, antes do amanhecer. E eles eles entraram naquele mar por volta de 17 a 18 horas. E Jesus vai estar com ele entre 3 e 5 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, perdão. Olha o tempo. E Jesus vai andando sobre o mar, e eles lá com medo, apavorados. E Jesus fala com essas palavras. Paz. Imagina. Aquele vendaval. E ali no mar da Galileia é terrível, porque ele fica abaixo do nível do mar. E as montanhas ao redor faz como um vácuo, irmãos. E o vento entra ali numa velocidade terrível. E quem colocou os discípulos naquele mar, naquela situação, foi Jesus Cristo.
Porque a palavra diz lá que o Senhor os compeliu a entrar, ou seja, o Senhor os obrigou a entrar no barco. Jesus queria trabalhar o coração daqueles homens, irmãos, forjar esses guerreiros que ele estava discipulando. E muitas das vezes o Senhor nos compele a entrar nos barcos, a forjar os nossos corações, para que nós venhamos a parar de depender das nossas mãos. Venhamos a parar de depender das nossas forças. Por isso Davi fala aqui, ó, o Senhor é a força da minha vida. Irmãos, tirem das suas mentes que você pode tudo por você, mas que você pode tudo nele, sim. Nele nós podemos. Em Cristo Jesus, tudo é possível. A palavra diz, tudo é possível. Ela continua dizendo, ao que crer. Você crê em Jesus? Amém, irmãos? Então podemos tudo nele. Quando ele nos compele a entrar no barco, quando ele nos compele a certas situações da vida, ele está no controle. É isso, é esse 60 batimentos por segundo que o Senhor quer nos ensinar. A descansar nele. A nossa carne vai brigar contra isso. O inimigo da nossa alma vai brigar contra isso. O mundo aí fora vai lutar contra isso. Mas o Senhor, ele fala, paz, tende bom ânimo, ele falou para os discípulos na tempestade. Sou eu. Se identificou. Sou eu. E o negócio estava tão ruim ali naquele momento que eles estavam com medo. E Pedro fala, mestre, se és tu, faça então que eu ande sobre as águas. Aí, entra um pedaço aqui, do Salmo 27, no versículo 1. De quem me recearei? De quem terei medo? Queridos, às vezes a tempestade na nossa vida é tão violenta, que o Senhor brota de dentro de nós uma fé que nós mesmos não teríamos em momentos normais. Pedro estava com medo antes, mas falou, se for o Senhor, está crendo, diga que eu vou até o Senhor, que eu vou andar sobre as águas, como tu estás andando. E Pedro coloca o pé sobre a água e vai andando em direção ao mestre, olhando para Jesus. Ele não estava com medo naquele momento, mas bastou o vento bater em seu rosto, os pingos de água, ele tirar os olhos de Cristo e colocar na situação, Pedro afunda. E Pedro começa a clamar, Senhor, Senhor, e o mestre, irmãos, estende a mão e levanta Pedro, abraça aquele homem e fala, faltou fé, Pedro. Faltou um pouquinho de fé, Pedro. Jesus não nos abandona, irmãos. É por isso que nós não devemos, Davi sabia disso, nós não devemos ter medo. Há momentos na vida da gente que a gente tem medo, isso é natural do ser humano, mas nós temos que buscar a todo momento. Senhor, eu creio que tu podes. Tem uma ilustração que uma vez eu li no livro de um pastor aí, na época muito renomado, também já pastoreou aqui no Brasil, chamado Max Lucado, e ele compartilha a história que ele vivenciou lá, da vizinha dele, na época aqui no Brasil, de um periquito, que a mulher estava aspirando a casa, né? Naquela época aqueles aspiradores de pó imenso, né? Que parecia até aquele robozinho do Star Wars, né? O R2D2. Falou que a mulher estava ali aspirando e foi aspirar a gaiola do periquito, o fundo da gaiola do periquito, tocou o telefone, ela foi atender, e nisso, o que aconteceu? O periquito foi para dentro do aspirador de pó. Diz ele que a mulher desesperada, quando olhou, não viu o periquito na gaiola, abriu aquele saco de pó, né, que tinha, era grande, abriu aquilo, rasgou, tá o periquito lá, cheio de poeira, coitado, sem poder respirar. O nome do periquito era Chip.
e sem respirar estava lá o periquito. Aí levou o periquito para botar água, dar banho no periquito, jogou água lá no periquito e tal. Aí e o periquito lá, coitado, né, todo molhado, o que ela fez? Pegou o secador de cabelo e... Falei, coitado daquele, muita tribulação, podia só, coitado do periquito. Aí ele falou que passou-se um tempo e perguntou para ela, e como é que está o Chip? Está bem? Ela falou, está bem, só não canta mais. O que a gente tem que tirar dessa história, irmãos? As adversidades da vida, ela vem sobre nós, e às vezes são muitas, assim como foi na vida do Chip aqui. Né? Às vezes nos aspiraram para dentro de um aspirador de pó, e aquilo está ali, balançando a vida da gente. Né? E às vezes estamos passando por todos esses caos de uma vez só. Mas nós não podemos aqui deixar de louvar ao Senhor. Nós não podemos deixar de cantar ao Senhor. Davi parou na caverna de Adulão. Davi parou, foi perseguido. Davi teve que comer os pães para poder se manter de pé. Mas ele não deixou de adorar ao Senhor. Até no momento quando ele teve que se fazer de maluco para não morrer. Ele se fez de maluco. Versículos 2 e 3 diz o seguinte. Davi diz, quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, eles é que tropeçam e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. A batalha que enfrentamos, irmãos, requer confiança, fé em Cristo. A confiança não em nossas próprias habilidades, não em nossas próprias forças, mas no Senhor. Nas habilidades que o Senhor vai nos conceder, nas habilidades que o Senhor tem nos concedido. O Senhor, irmãos, o trabalho do Senhor, ele já comparou muitas das vezes como um de um oleiro, como de um ourives, né, que pega a prata e vai ali purificando no fogo. Às vezes eu paro para pensar, vocês imaginam Sadraque, Mesaque e Abidnego? Estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam se curvando a Nabucodonosor. Foram jogados na fornalha e aqueles homens, as palavras daqueles homens. Olha, se Deus quiser me livrar, Ele pode me livrar. E aqueles homens entram na fornalha e todos acharam que eles já tinham morrido. Quando olham lá dentro da fornalha, está lá, eles lá, íntegros. E ainda tinha um quarto homem com a aparência de um filho de Deus. Que eu creio que ali foi uma cristofania, foi a aparição, nosso Senhor Jesus Cristo estava conosco. E o Senhor, Ele fala que quando passares pelas águas, Ele estará conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor disse que quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós devemos orar, entrar em nosso quarto e orar em secreto, e o nosso Pai que está em secreto vos responderá. Ou seja, Ele está conosco tanto quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos em coletividade, quando nós estamos num grupo pequeno. Ele continua conosco. O inimigo, ele usa de todas as artimanhas, irmãos, para desistirmos. O inimigo, o plano dele é fazer você parar. O plano do inimigo é que você jogue a tua espada no chão. Qual é a nossa espada que Paulo fala? É a palavra de Deus. Jogue a tua espada no chão, deixe de lado e se entregue a essa vida. É isso que o diabo quer. É isso que a sua carne quer. É isso que esse mundo quer. Que são os inimigos das nossas almas. Eles batalham para isso. Davi, o guerreiro veterano de Deus, sabia que o segredo de vencer o jogo do medo era se concentrar completamente em Deus.
O Senhor, irmãos, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. Ele diz que o Senhor derrama sobre nós uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que guarda a nossa mente, uma paz que guarda os nossos corações. Deus, ele tem esse poder, mas nós precisamos nos concentrar nele. Nós temos que praticar a comunhão contínua com Deus. Nos versículos 4 ao versículo 10, Davi fala sobre isso. No versículo 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Deixa eu só beber um golinho d'água, irmãos. Quando Davi diz todos os dias da minha vida, ele está falando sobre uma constante comunhão com Deus. E o que ele fala aqui é interessante. Uma coisa só para mim é suficiente. Uma coisa só eu pedi a Deus, que eu viva com Ele, na presença dEle, em todo momento. Porque eu sei que o resto, Ele vai cuidar de mim. Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino dos céus. Buscar em primeiro a presença de Deus. Davi aqui não está falando de apenas nos enxergarmos ao Senhor nos momentos de apuros, mas continuarmos na presença de Deus em todos os momentos. No versículo 5, Davi coloca dessa forma: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Davi está falando que Deus nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Ele fala que o Senhor nos esconde. Eu não sei se os irmãos já viram algum vídeo, eu nunca tive o prazer de ir lá em Israel, mas naquela região tem muitas cavernas, né, no deserto, né? Ele está nos arremetendo a pensar sobre isso, que o Senhor, no momento da adversidade, às vezes no momento que os inimigos vêm sobre a nossa vida, tem momento que Deus nos esconde, mas nos esconde nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Aí ele vai no pavilhão do seu recôndito, no seu tabernáculo, ou seja, no local onde o povo se reunia para adorar a Deus. Mesmo ali, Deus está cuidando das nossas vidas. Ele está nos guardando, está nos livrando. E sobre uma rocha, Ele me elevará. Amados, Davi está dizendo que quando nós dependemos de Deus, há momentos que passamos que é difíceis, há momentos de dúvidas, há momentos de angústia. Mas quando confiamos no Senhor e buscamos a intimidade com Ele, a presença dEle, no tempo de Deus, no momento certo, Ele eleva. Ele nos coloca no lugar mais alto. Antes que o problema chegasse, ele já havia habitado na casa de Deus todos os dias de sua vida. Um dos maiores erros, irmãos, que nós podemos cometer na batalha desta vida é esperar treinar para a batalha no meio da batalha. Quando você olha aí para fora, os países quando entram em guerra, né, geralmente eles se preparam antes para a batalha. Se o país não se prepara ou não tem as suas defesas, se um outro lá resolve entrar em guerra, ele está perdido. Mas o que Davi nos ensina? Treinarmos como para as batalhas da vida, como para as batalhas espirituais, treinarmos diante do Senhor, buscando a Deus. Porque se nós estamos com o nosso coração firmes em Cristo, irmãos, nada vai nos afligir. Pode nos balancear, pode nos deixar angustiados, pode nos deixar tristes, mas logo em seguida o Senhor nos anima o nosso coração e nos faz caminhar. Versículos 6 e 7, Davi fala o seguinte: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei louvores ao Senhor.
Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, compadece de mim, responde-me. Davi ele fez assistência ao culto na casa de Deus, uma prática constante em sua vida. Amados, estar na igreja, buscar, estar no meio do povo de Deus é de suma importância. É de suma importância. Não caia nessa de Cristo em casa. Se fosse para isso, para que o Senhor fundou a igreja? Para que muitos irmãos nossos morreram para que o evangelho chegasse até nós e a igreja chegasse até nós? Então, não entra nessa. Eu sou igreja. Você é habitação. Quando você está em casa, você é habitação. Igreja, eclésia, é quando nós nos reunimos. Aí nos tornamos igreja. Aí nos tornamos eclésia. Não estou falando de 4 paredes, não estou falando de espaço físico, mas eu estou falando da unidade do corpo de Cristo. Aí sim somos igreja. Quando eu estou na minha casa, buscando a Deus, orando a Deus, na minha individualidade, eu sou habitação do Espírito Santo. Mas eu não sou eclésia. Porque eclésia, o nome, vem do grego, ele quer dizer o seguinte: Assembleia dos Santos. Como é que eu posso estar numa coletividade, numa assembleia, se eu estou sozinho? Eclésia fala de instituição, de estarmos juntos, num local, adorando a Deus. Então, essa história que tanto tem derrubado tantos cristãos, de Cristo em casa, de desigrejado, isso não vem de Deus, não. Isso não é do coração do Senhor, não. E Davi sabia disso. Tanto é que nos momentos que ele estava longe, por causa das circunstâncias, ele almejava estar nos tabernáculos do Senhor, buscando ao Senhor. Outro grande exemplo disso é Asaf. O salmista Asaf, se eu não me engano, no Salmo 73, há um momento que ele está ali, meio que devia estar passando um momento muito difícil, ele estava ali meio que viajando nos pensamentos dele. E aí ele fala que, olha para os ímpios e fala, olha só, eles parecem que não envelhecem, eles não enfrentam problemas, os ímpios estão lá no mundo, estão prosperando. Né? Esses eram os questionamentos de Asaf. Mas Asaf diz que quando ele entrou no santo templo do Senhor, que era a igreja daquela época, né? Vamos dizer assim, ele viu o fim dos ímpios, o fim daqueles que não andavam com o Senhor. E ele falou para o Senhor o seguinte: ó Senhor, me perdoa, como um louco eu pensei, quando ele deparou com o fim daqueles que não andam com Cristo Jesus. Então, amados, a importância de estarmos reunidos. Davi sabia disso. Os filhos de Deus estão perdendo uma grande batalha dentro dessa circunstância, principalmente pós-pandemia. Principalmente pós-pandemia. Deveria ser o contrário, né? Quando nós passamos por aquele momento reclusos, não foi agradável para ninguém. Amém, igreja? Não foi agradável para ninguém. Mas passamos aqueles momentos e devíamos pensar assim, valorizar mais. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Amados, se eu não amo o meu irmão, que eu posso ver, diz a palavra, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Amar não é fácil, irmão. É fácil. Não é fácil. Mas em Deus, porque o Senhor fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é fácil. Porque senão ele falava suportai-vos. Se você está suportando algo, porque não é fácil. Mas Deus nos dá força. Quantos casamentos, né, são bem-sucedidos até o fim, porque suportaram em Cristo Jesus, em amor, e chegaram até o fim. Então, queridos, a comunhão dos santos é de suma importância para a sua vida espiritual. Davi entendia isso. Nos versos 8 e 10, ele continua dizendo, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não te escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda.
Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Quando Davi clamou a Deus, Deus lhe respondeu. E qual foi a resposta de Deus para Davi? Busca a minha presença. Busca a minha vontade, a vontade de Deus. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, irmãos. Nós não podemos ficar numa queda de braço com o Senhor, achando que a nossa vontade que tem que ser priorizada. Mas o que tem que ser priorizado é a vontade de Deus. Porque quando nós nos submetemos à vontade dele, irmãos, ele cuida de tudo. E quando nós não submetemos à vontade dele, irmãos, ele move circunstâncias para que nós venhamos nos submeter à vontade dele. Jonas, lembra de Jonas? José, né? Mas José foi provado para fazer aquilo que Deus estava preparando para ele. Jonas estava fugindo, porque não queria pregar em Nínive, foi parar dentro da barriga de um peixe. Depois, naquele momento, depois de tudo que ele passou, tentando fugir de Deus, entrando num barco, ver se pode, como é que eu vou fugir de Deus entrando no barco, fugir de Deus, Deus envia uma tempestade, aquele homem cai no mar, o peixe engole ele, e ele se arrepende 3 dias no ventre do peixe para se arrepender. Para que no fim fosse lá fazer a vontade de Deus, mesmo com raiva. Mas Deus não desistiu da vida de Jonas. Foi tratando dele. Então, irmãos, renda-se à vontade do Senhor sempre. Não fique de queda de braço com Deus, porque glórias a Ele é uma batalha que essa batalha você perde. Não tem como lutar contra Deus. Mas nós temos que lutar com Deus ao nosso favor, de acordo com a vontade dele. Amém, igreja? E Davi fala: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que você está buscando? Conforto, riqueza, popularidade? Deus nunca nos pede para procurar qualquer uma dessas coisas. Ele nos pede para buscar a sua face, buscar a intimidade com Ele. Deus deseja proximidade. Ele deseja uma proximidade íntima e pessoal. Mesmo quando outras pessoas, incluindo familiares mais próximos, te rejeitam, como ele falou aqui, pai e mãe, Deus deseja você. Amados, a chave para a vitória da batalha espiritual é a comunhão consistente com Deus. Você quer vencer as lutas que você tem enfrentado? Você quer vencer as batalhas que você tem às vezes aparecido na sua vida? Ou você quer se preparar para as batalhas vindouras? Que elas vêm, irmãos. Eu tenho 50 anos. Fiz esse ano. Quantas batalhas eu já enfrentei na minha vida? Dentro desses 50 anos. Aqueles que têm menos idade, ou aqueles que têm mais idade, que estão aqui. Quantas batalhas os irmãos e as irmãs já enfrentaram nesse tempo de vida? Não foi uma só, né? Foram várias. Mas o que nós temos que fazer é nos preparar. É estarmos continuamente buscando a face do Senhor. Um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo, um relacionamento como, irmãos, Deus ele usou de uma forma tão tremenda para nos mostrar tamanha intimidade e tamanho relacionamento que ele tem conosco, que ele nos chama de filhos. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, Abba Pai, que nós devemos chamar Pai de paizinho, num sentido de intimidade, no sentido de amor, no sentido de estarmos bem próximos dele. Deus, ele quer, irmãos, que nós venhamos a estar tão íntimos dele. Só para nós termos uma ideia, ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Que é algo mais íntimo que isso.
Aqueles que são do Senhor, o Espírito Santo, e a habitação do Espírito Santo, diz a palavra. É através desse Espírito que nossos olhos foram abertos, que nós compreendemos a obra da cruz, onde fomos transformados, regenerados. Esse Deus maravilhoso, Ele quer essa intimidade com você. Ele quer mais de você. Como nós falamos anteriormente sobre a oração em secreto, quando você está, o lugar mais íntimo, um dos lugares mais íntimos da nossa casa é o nosso quarto, não é? Onde nós fechamos a nossa porta. Muitas das vezes, nos momentos de luta e dificuldades da vida, é onde as nossas lágrimas são derramadas. E Jesus fala sobre isso. Quando entrares no teu quarto, em secreto, ninguém precisa ficar sabendo. Você orarás o seu pai em secreto, e o seu pai em secreto te responderá. Ele está ouvindo. Ele sabe do que você está passando. Ele te conhece melhor do que qualquer um. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe das nossas necessidades, irmãos. Ele sabe das nossas lutas. O que o Senhor, muitas das vezes, está levantando, muitas das vezes, as lutas nas nossas vidas é o seguinte: meu filho, venha para mim. Minha filha, venha para mim. Venha ter mais intimidade comigo. É isso que o Senhor está falando. Por isso que ele fala com o Davi aqui, ó. Busca a minha presença. Davi, ele fala aqui no Salmo de 27, que nesse momento que ele estava falando isso, ocorreu desta palavra vir ao coração dele. Ele diz, ó, o teu rosto, Senhor, buscarei. Perdão, versículo, no início ele fala, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo, que tem sido tu tens sido a minha ajuda. A minha ajuda. E para encerrarmos, irmãos, o que nós devemos também ter em nossos corações é uma vida reta diante de Deus. No versículo 11 ao versículo 14, mas no versículo 11, Davi diz o seguinte: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Como cristãos, o nosso desejo deve ser o caminho reto. Aqui no versículo 11, irmãos, o que me chama muito a atenção é que Davi, ele começa falando assim, ensina-me. Ou seja, Davi está falando o seguinte: Senhor, eu dependo totalmente de ti. Eu preciso que o Senhor me ensine. Aí, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi está falando assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine, porque diante das pressões da vida, daqueles que me espreitam, eu posso tomar um caminho errado. Porque ele estava sendo pressionado. Muito pouco, irmãos. Hoje se fala sobre o valor de uma vida moralmente boa. Não é politicamente, né, o pessoal dizer que uma forma de vida é boa e a outra não é. Que uma ação é moral e a outra não é. Os valores tradicionais da sociedade foram derrubados em nome de uma justiça e de uma tolerância. Isto também levou à fraqueza na guerra espiritual. O inimigo tenta nos convencer de que nossos valores estão desatualizados ou intolerantes. Queridos, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não é pecado, não é pecado. A Bíblia é o nosso livro de regra e fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem que estar no coração do crente. Isso tem que estar no coração dos guerreiros do Senhor. Davi sabia disso. Ele fala no versículo 12 aqui, não me entregues à vontade dos meus adversários,
pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Os nossos adversários querem nos tirar da presença de Deus. Os nossos adversários querem que nós venhamos negociar os nossos valores. São bíblicos. E isso aqui é inegociável. Amém? Não estou falando para as pessoas escolheram andar de uma forma, querem andar de uma forma. A vida é delas, né? Respeitamos nesse sentido. Mas nós não podemos negociar a palavra de Deus. Pecado é pecado. Os nossos valores morais, a nossa vida moral tem que estar reta diante do Senhor. Por isso, o buscar a Deus em todo o tempo. Quando você vive uma vida reta, moralmente reta, as pessoas vão ser cruéis com você. O mundo vai ser cruel com você. Porque você está na contramão deste mundo. Você está fazendo tudo o que esse mundo está... Você está fazendo tudo ao contrário do que esse mundo está fazendo. Muitos vão te acusar falsamente de ser um santarrão. Amém. Pode me chamar de santarrão, não tem problema não. A Bíblia diz, sede que, irmãos? Sede santo, pois santo é o vosso Pai. A palavra santo quer dizer aquele que é separado deste mundo. Confia no Senhor, irmãos, para receber toda a paciência e proteção, mas não negocie os seus valores. Não negocie os valores cristãos. Por mais pressão que você venha a sofrer, não negocie. No versículo 13, Davi lhe diz o seguinte: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando nós andamos dessa forma, irmãos, buscando a Deus, entregando o nosso caminho ao Senhor, deixando Ele fazer a vontade dEle sobre as nossas vidas, no tempo de Deus, no momento de Deus, nós vemos a bondade do Senhor ainda nesta terra, a terra dos viventes. Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, que irá revelar a sua bondade em sua hora de maior necessidade. A hora que você pensa que está tudo perdido, o Senhor Ele vem lá e muda toda a história. Existe uma forma boa e reta de viver e há uma maneira errada de viver. Os relativistas morais podem tentar apagar as linhas, mas todos nós sabemos que há uma diferença entre o certo e o errado. Aquilo que Deus permite fazermos e aquilo que Deus não permite que nós venhamos a fazer. O Senhor nos deu a sua palavra, que é o nosso livro. A palavra de Deus é o nosso livro de regra e fé. Nós não devemos negociar a palavra. A palavra de Deus é atual, irmãos. Ela vai mais do que atual. Ela já fala até sobre o futuro. Então ela nunca vai ficar ultrapassada. Ela continua sendo atual. O versículo 14, Davi fala: espera tu pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi ele fala a primeira coisa aqui: espera. Irmãos, eu já falei isso aqui muitas vezes aqui na igreja, sobre esperar. Que essa atitude de esperar é muito mais difícil do que quando alguém manda a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, Deus mandou o povo dar 7 voltas sobre a muralha de Jericó, que a muralha ia cair. Não foi isso? O povo foi lá, deu 7 voltas, tocaram as trombetas, aquela coisa toda, a muralha caiu. Agora, quando o Senhor fala assim: aquieta aí, como diz lá no Salmo 46:10, né?
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí Deus começa a trabalhar em nosso coração. O tempo da espera, o tempo de crermos nele, de continuarmos crendo naquela promessa dele. Então é mais difícil do que se o Senhor manda a gente fazer algo. Amém? Por mais improvável que ele mande a gente fazer, mas a gente tem a certeza que naquele momento aquilo vai acabar, vai acontecer. Mas tem momentos que o Senhor fala, acalma-te, espera tu pelo Senhor. No tempo certo, o Senhor vem. Saul não esperou Deus, não esperou fazer a vontade de Deus. Ele foi sacrificar. E olhe o que aconteceu. O Senhor, naquele momento ali, ele perdeu o reinado dele. Antes da batalha, a pressão, o inimigo vindo, né? Samuel estava demorando. Ele foi ao mesmo. Se encheu de si, foi lá e sacrificou. E aí o Senhor fala para Samuel que tinha rejeitado aquele homem. Então, irmãos, espera tu pelo Senhor. Aí o Senhor fala outra coisa aqui, ó. Davi fala outra coisa. Anima-te. É só dependência de Deus, irmãos. No momento da espera e você ainda animar seu coração, é só depender do Senhor. Anima-te. Anima-te aonde? Anima-te como? Anima-te no Senhor. Anima-te buscando ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, acontece essa outra situação aqui. E fortalece o teu coração. Espera no Senhor, anima-te no Senhor e fortalece o teu coração. Através da palavra, através da comunhão com Deus. E ele fala de novo, espera, pois, pelo Senhor. Davi, ele dá alerta para nós esperarmos em Deus aqui 2 vezes nesse mesmo verso. Espera, pois, pelo Senhor. A única maneira de superar os impulsos da sociedade que nos cerca, o conselho de Davi, aqui no versículo 14, é que temos que olhar e esperar no Senhor. A única maneira de superarmos as dificuldades, as pressões da vida, irmãos, que nos cerca e nos impulsiona, é esperar no Senhor. É animarmos no Senhor. Mais uma vez, lembrando, quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos no momento da tempestade, ele fala, sou eu, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Quem está conduzindo seus passos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, irmãos. Dentro de nós. Quem está conduzindo os meus passos? Quem está me direcionando? É o mundo? É o inimigo da nossa alma? É a nossa carne, ou seja, a nossa vontade? Ou é o Senhor? Nós temos que refletir dentro disso, irmãos, para que nós venhamos identificar o problema e colocar aos pés de Cristo e falar para Ele, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque às vezes eu deixei ser levado pelas pressões deste mundo. Senhor, me perdoa porque eu aceitei a sugestão do diabo. O diabo ele não pode possuir um crente. Aquele que é cristão, aonde habita o Espírito Santo, o diabo ele não pode possuir. O que é cristão. Mas o diabo ele pode sugerir. Paulo ele fala lá em Efésios 6 que nós devemos usar o capacete da salvação. O que eu tenho, esse capacete da salvação? Eu tenho que ter na minha mente que eu fui comprado, eu fui salvo por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, eu tenho que ter certeza da minha salvação. E eu tenho essa certeza porque Ele fez isso por mim. Jesus fez isso por mim. Lá ele também diz o seguinte, que nós temos que erguer o escudo da fé, que repele os dardos inflamados de quem, irmãos? Do nosso inimigo. Que dardos inflamados são esses? As mentiras que o diabo lança. Você não vai conseguir. Olha, está tudo acabado para você. Olha só como é que estão as coisas ao seu redor. Faz-nos, irmãos, se nós aceitamos essas sugestões, faz tirar os nossos olhos
de Cristo e colocar os nossos olhos nas circunstâncias, assim como Pedro teve medo do vento e dos gotejar das águas da tempestade em seu rosto. Por que Jesus, logo que pisou no mar, não acalmou a tempestade? Por que ele não fez isso antes de entrar no barco? Por que Jesus não acalma a tua tempestade, se caso você está passando por ela? Agora, neste momento. Porque ele está nos treinando. E ele vai andando sobre aquilo que nos dá medo. E quando nós olhamos, muitas das vezes, repentinamente ele aparece. E gera em nossos corações a fé para entrarmos no mar com ele. Irmãos, só 2 homens andaram sobre as águas. Jesus, Deus homem, né, Filho de Deus, e Pedro. Mais ninguém. Mais ninguém andou sobre as águas. O milagre que você necessita. Aquilo que está, muitas das vezes, corroendo o seu coração, anos e anos. Depende somente do Senhor para isso ter um fim. Mas depende de nós nos colocarmos também aonde Deus quer que venhamos estar. Na posição que Deus quer que venhamos estar. De dependência total dele. Quando nós, diante de Deus, tá, irmãos? Colocamos assim, Senhor, eu dependo de ti. Declaramos, Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Mas eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. No tempo certo, na hora certa. Deus muda o quadro. Deus faz o milagre, irmãos. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder. Davi sabia disso. Davi sabia que Deus podia mudar a sorte dele de uma hora para outra, assim como Deus pode mudar a nossa sorte de uma hora para outra. Assim como Deus pode entrar nessa circunstância que você está vivendo de uma hora para outra. E às vezes Deus ainda não entrou porque Ele está trabalhando o seu coração. Porque ainda você não está preparado. E Ele está ali trabalhando em cada um de nós isso. Tirando ali como um olheiro amassa o barro, está tirando lá as pedrinhas, os fiapos. Ele prepara o vaso, a forja. Coloca lá o vaso dentro da forja. Fogo nele. E quando ele sai, o Senhor faz como fez com Davi, um vaso de honra, para a glória do Senhor, não nossa, irmãos, para a glória do Senhor. Por isso que Davi fala, ele me esconde no recôndito, ele no tabernáculo, ele me usa na casa dele, e ele me eleva ao mais alto lugar. Você lembra o que Jesus falou? Que não se coloca uma lamparina, um alqueire embaixo da cama? Mas ele coloca essa lamparina onde? Aonde nós colocamos a lamparina para iluminar toda a casa? É no lugar mais alto. O Senhor nos chamou, irmãos, a cada um de nós aqui, para sermos sal e para sermos luz. Para iluminar a vida dos outros aí fora. De amados nossos, parentes, filhos, cunhados, irmãos, que não conhecem a Cristo ainda. Amigos de trabalho, amigos vizinhos, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, como eu tenho falado aqui na igreja, a Bíblia que essas pessoas vão ler são as nossas vidas. E essas pessoas estão vendo, muitas das vezes, a luta que você está passando, enfrentando. E muitas das vezes que você não está como o chip, né? O periquito. Você, em vez de estar mudo, você está louvando a Deus. Você está orando a Deus. Você está esperando nele. Você está se animando nele. E com certeza, irmãos, no tempo certo, na hora certa, Deus age em nosso favor. Ele, assim como Davi fala nesse salmo, ele desembainha a espada dele e peleja a nossa batalha.
A batalha, irmãos, pertence ao Senhor. É isso que nós temos que entender. A batalha pertence ao Senhor. Ela não pertence a você, ela não pertence a mim. Mas quando nós reconhecemos isso e temos essa fé de crer que Deus pode mover e que Ele vai mover, em nome de Jesus, que Ele está te preparando para isso, as coisas acontecem. Amém, igreja? Essa palavra que eu queria deixar nessa noite para os irmãos. Vamos estar orando para nós encerrarmos nosso culto. Logo em seguida, nós vamos estar servindo a Santa Ceia do Senhor. E aqueles que são batizados em uma igreja evangélica, aqueles que estão em comunhão com a igreja, podem participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos curvar nossa cabeça para orarmos aqui, para encerrarmos com o pessoal do vídeo. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorioso é o Teu santo nome, Senhor. Nesse momento nós queremos pedir ao Senhor, tenhas misericórdia de nós. Tenhas misericórdia, Senhor, todas as vezes que tentamos tomar a sua frente. Tentamos antecipar as coisas. Tentamos, Senhor, fazer do nosso modo, do nosso jeito. Perdoa, Senhor, das vezes que não esperamos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a colocarmos a nossa expectativa e a nossa esperança no Senhor. E assim crendo que Tu podes mover e transformar todas as coisas. E assim, Senhor, aquietando o nosso coração, aquietando as nossas mentes. Ajuda-nos, Espírito Santo, a descansar em Ti, Senhor. Porque, Pai, nós cremos que vivemos que o momento mais difícil é aquele da espera. É quando esperamos um momento oportuno do Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Cremos que o Senhor é capaz, cremos que o Senhor pode mover, cremos que o Senhor é poderoso para transformar todas as coisas, assim como o Senhor falou que se tivermos uma fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda, poderíamos falar para o monte, se lançar ao mar e ele assim aconteceria. Ou seja, o impossível, o inacreditável aconteceria aos olhos dos homens. Ajuda-nos a descansarmos em Ti. Ajuda-nos, Pai, a todo momento nos colocar debaixo da Tua vontade. Toma, Senhor, cada mente e cada coração aqui nesta noite. Daqueles que estão aqui no culto, daqueles que estão aí no vídeo. Tu conheces a batalha, Tu conheces a luta de cada um. Tu conheces os sentimentos de cada um. Tu sabes como cada um está, Senhor. Te pedimos aqui unidos, como Teu povo que se chama pelo Teu nome, se humilhando em Sua presença, Senhor. Tenha misericórdia de cada uma dessas circunstâncias. Move, ó Deus, em cada uma dessas circunstâncias. E desde já lhe agradecemos pelo Seu favor imerecido sobre as nossas vidas, sobre a Sua bondade que nos sustenta dia após dia, sobre a Sua graça que tem guardado os nossos corações e tem nos fortificado a todo momento. Dai-nos, Senhor, a cada momento, a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda as nossas mentes, a paz que guarda os nossos corações, Senhor, para continuarmos a depender de Ti, a animar o nosso coração no Senhor, a nos fortalecer no Senhor. Continua conosco, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos aí no vídeo e que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E nós aqui